Vamos à palavra de Deus, primeiro livro do profeta Samuel. A gente vai para a nossa meditação nessa noite. Queridos, nós estamos iniciando a terceira semana da campanha Experiência com Deus, com esse tema, Deus Fala. E se você está acompanhando essa campanha desde o primeiro dia, amanhã você estará lendo o devocional Experiência com Deus, no 15º dia. 15º dia. Vou complicar até um pouquinho o serviço, o trabalho do pessoal da nossa secretaria. Os devocionais acabaram, os que nós mandamos fazer acabaram. Nós temos autorização para copiá-lo aqui na nossa secretaria. Fizemos uma centena de cópia, foram embora, essa centena foi embora, não é? Mas ainda quero dizer para você, nós vamos entrar na segunda de 7 semanas, Se você perdeu as 2 primeiras, mas você quer começar a fazer a campanha, não é? Então você pode ligar para a livraria para a secretaria durante a semana, amanhã, não durante a semana, amanhã, e encomendar o seu devocional. Aí na terça-feira você pode retirá-lo aqui e aí tocar daqui para frente a campanha Experiência com Deus. Mas você que está desde o início, amanhã é o devocional de número 15. Isso significa que há 15 dias você está buscando de maneira efetiva uma experiência com Deus. Então a questão que eu trago hoje é essa: Deus está falando com você através dessa campanha? Deus está falando com você? Queridos, essa é a questão mais importante de toda a campanha, porque se você vai ter uma experiência com Deus, você precisa crescer diariamente na sua habilidade de ouvir Deus falando com você. Você precisa crescer nessa e desenvolver essa habilidade de ouvir Deus falando. Você precisa desenvolver essa habilidade, seja através do Espírito Santo, ou pela leitura da Bíblia, ou pela oração, ou pelas circunstâncias da vida, ou mesmo ouvir Deus falando através de outros crentes, espiritualmente maduros, com quem você convive. Na última semana nós vimos como Deus falou com Moisés, e as implicações dessa experiência, desse encontro fantástico de Deus com Moisés. Hoje eu quero falar dessa questão crítica, de ouvir a voz de Deus no meio de todas as outras vozes no mundo, e de todas as outras vozes que ecoam dentro da nossa mente. É uma questão crítica, ouvir Deus falando. Então a questão é como nós podemos saber que é Deus que está falando conosco. Como nós sabemos que a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus? O que pode nos ajudar a desenvolver essa habilidade de discernir, de entender a voz do Espírito Santo falando conosco? Vamos até 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos encontrar uma resposta adequada para essa questão. Conta a história de Samuel. Ele era menino. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Deixa eu contextualizar essa parte do primeiro versículo.
Samuel foi prometido por sua mãe que quando ele desmamasse, quando ele se tornasse independente, menino independente, ele iria ser criado pela família sacerdotal naquilo que era o templo dos hebreus naquela época. Então é isso que está acontecendo. Samuel agora vive no templo, junto com a família do sacerdote Eli. Então vamos lá. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus o chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli, o sacerdote, não é? Para onde Eli estava, e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, eis-me aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino, e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Irmãos, essa é uma história exemplar de como alguém pode ou não ouvir a voz de Deus. Essa passagem tem a ver com o que fazer para ouvir a voz de Deus. Tem a ver com isso. O versículo 1 diz que naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor. Mais um pouquinho à frente, o versículo 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. E um pouquinho mais à frente, o versículo 10 diz assim: fala, pois o teu servo está escutando. Queridos, novamente a questão central aqui não é se Deus está falando, porque Deus está falando o tempo todo. Eu quero ser categórico ao afirmar isso: Deus está falando o tempo todo. Essa não é a questão. A questão é: nós estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos ouvindo a voz de Deus? Veja, a Bíblia fala no Salmo 19, versículo 1 e 2, os teólogos chamam esse texto de revelação natural. Diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Esse texto diz que Deus se revela na natureza. Ao observar a natureza, ao olhar esse mundo criado por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que existe um Deus, e esse Deus se comunica conosco. Isso é revelação natural. Mas o texto que lemos em Samuel diz que a palavra do Senhor era rara. Por que era rara? Por que a palavra de Deus era rara? Porque ninguém a estava ouvindo. Essa é a questão. Você tem que lembrar que esse era um tempo muito distante da época de Moisés, muito distante, onde a frase-chave desse tempo de Samuel é: cada um estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é a frase que
que caracteriza a sociedade daquela época. Cada um vivia do seu jeito, cada um fazia do seu modo. Não parece os dias de hoje? Não parece os dias de hoje? Cada um vive da sua maneira. Se você ler um pouco mais no capítulo 3, um pouco mais à frente, você vai perceber que as pessoas que deveriam estar ouvindo a voz de Deus estavam completamente surdas. Eli, o sumo sacerdote, e seus 2 filhos já não ouviam mais Deus, já não se importavam mais com a voz de Deus. Então, o primeiro ponto sobre ouvir a voz de Deus é que nós devemos estar prontos para ouvir. Prontos. Por quê, irmãos? Porque o conhecimento espiritual começa fora de nós. O crescimento espiritual começa fora de nós. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor ainda não veio até ele. É fora. A palavra precisou vir até ele, para que ele começasse a entender e conhecer Deus. Eu creio que todos nós aqui tivemos aquele amigo na escola. Vamos puxar aí pela memória. Nós tivemos aquele amigo na escola que se sentava lá no fundão. Sabe como? Aquele amigo sentava lá no fundão e ele fazia aquela cara de que não estava nem aí para nada. Lembra desse amigo na escola? Não lembra? Então você era esse cara que sentava no fundão e não estava nem aí. Por mais que o professor se esforçasse, não é? Ele não estava nem aí, ele não queria saber de nada mesmo. Todos nós tivemos um amigo assim na escola. Olha, daqui de cima dá para perceber que existem alguns aqui dentro da igreja com essa mesma atitude. Pessoas com essa mesma atitude, não estão nem aí. Não estão nem aí. Mas existe um ditado que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então nós precisamos querer conhecer Deus, nós precisamos querer entender Deus. Foi assim no caso de Moisés, foi assim também no caso de Samuel. Deus, o professor, começou chamando a atenção desses 2 homens, e Deus se manifestou de maneira específica para as necessidades e circunstâncias específicas desses 2 homens. Para Samuel foi uma voz que Samuel não reconhecia, uma voz indistinguível. Para Moisés foi uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Mas em ambos os casos havia muita ignorância sobre quem era Deus. Eu disse de manhã que Moisés já era um crente. Sim, de fato, nós poderíamos até discutir a passagem que Moisés tinha uma vaga ideia a respeito de quem era Deus. Ele não era completamente ignorante, mas era uma ideia distante, vaga, de quem era Deus. Foi assim também no caso de Abraão, foi assim no caso de Isaac, foi assim no caso de Jacó. Todos tinham apenas uma vaga ideia a respeito de quem era Deus, até que Deus veio até eles e se manifestou e disse quem realmente ele era. No caso de Samuel nós vemos a mesma coisa. Eu quero dizer, olha, embora Samuel vivesse cercado por todos aqueles símbolos religiosos, ele era criado na casa de Deus, ele ainda não conhecia Deus pessoalmente. Eu penso em pessoas que estão dentro da igreja, cercadas por todos esses símbolos religiosos que nós temos. Nós os batistas somos pobres em símbolos religiosos, mas então vamos dizer assim, pessoas que vivem dentro da casa de Deus, e cercada por toda essa manifestação religiosa, mas pessoas que ainda não conhecem Deus de uma maneira pessoal. Você o conhece de maneira pessoal? Você conhece Deus de maneira íntima e pessoal? Samuel, criado dentro da casa de Deus, ele não conseguia distinguir entre a voz de Eli e a voz de Deus. Deus o chamava e ele ia até Eli. O Senhor me chamou, e Eli dizia: eu não te chamei, volta para a cama, menino.
E Deus o chamava novamente, e ele ia até a cama de Eli. O Senhor me chamou, veja, criado dentro da casa de Deus, e não conseguia distinguir a voz de Deus. Até que Deus veio a ele e se revelou pessoalmente. Sabe, é muito semelhante àquela declaração que Jesus fez quando ele percebeu que os seus primeiros discípulos estavam se interessando na sua mensagem. Jesus disse 3 palavras: venha e veja. Queridos, Deus procura pessoas interessadas. Sabe o que eu descobri? Que Deus procura pessoas que estejam prontas para ouvi-lo. Foi por isso que Jesus disse várias vezes no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, todos nós temos ouvidos, mas nem todos estão ouvindo o que Deus diz às igrejas. O quão pronto você está para ouvir Deus? O quão pronto você está? Você sabe por que os momentos mais difíceis da vida abrem os nossos ouvidos? Porque um desemprego, uma doença, a morte de alguém que nós amamos, uma crise familiar. Por que isso abre os nossos ouvidos? Porque a crise quebra as nossas defesas. A crise cria uma certa prontidão para ouvir, uma sensibilidade para ouvir. Numa próxima mensagem, nós vamos falar a respeito disso. Como Deus usa uma crise para ouvir, para abrir o nosso entendimento. Mas Êxodo capítulo 3, no versículo 4, há um verso fascinante sobre a prontidão para ouvir Deus. Diz que quando o Senhor viu que Moisés examinou cuidadosamente aquele arbusto que estava em chamas e não se consumia, Deus o chamou e falou com ele. O que Deus fez? Chamou a atenção de Moisés. Chamou a atenção de Moisés. Quando Deus viu que tinha a atenção de Moisés, então Deus falou com ele. Querido, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer chamar a sua atenção. E quando você de fato fitar Deus, quando de fato você estiver focado em Deus, Ele falará com você. Deus não falou com Moisés até que Moisés lhe deu atenção. Foi aí que Deus lhe falou mais claramente. Então Deus sempre procura por essa atenção. Qualquer coisa pode ser um sinal de Deus chamando a sua atenção. Você tem que estar sensível. Qualquer coisa pode ser Deus chamando a sua atenção. Eu lembro como um dia Deus chamou a minha atenção usando uma lâmpada queimada. Uma lâmpada queimada. Eu precisava muito da orientação de Deus para um determinado assunto na minha vida. Era um feriado de 7 de setembro, como a próxima quarta-feira será, um feriado de 7 de setembro, eu lembro nitidamente, Deus usou uma lâmpada queimada para chamar a minha atenção. Agora, querido, eu não estou dizendo que você deveria andar por aí, observando lâmpadas queimadas para compreender a voz de Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que existem várias maneiras que Deus pode usar para chamar a sua atenção. E quando Ele tiver a sua atenção, quando você estiver pronto para ouvi-lo, Ele falará com você. Naquela ocasião, na minha experiência, Deus usou uma lâmpada para chamar a minha atenção. E depois Deus falou comigo de uma maneira clara, inconfundível. Isso foi quando eu ouvi a palavra de Deus. Mas, querido, Deus continua falando conosco e nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus. Para Samuel, o texto que nós lemos, a voz de Deus veio por 3 vezes. Ele não entendeu. Você pode falar com diversas pessoas aqui, e elas diriam que Deus tentou conseguir a atenção delas de várias maneiras, repetidas vezes, até que um dia elas pararam e deram atenção e responderam com fé. Meu querido, preste bem atenção. Nem o nosso crescimento espiritual é garantia de que nós estaremos sempre abertos à voz de Deus.
até pessoas maduras espiritualmente, podem estar num momento da vida fechadas à voz de Deus, fechadas. Toda vez que Deus fala conosco, nós temos a opção de abrir ou de fechar a nossa atenção, de dar a nossa atenção ou não dar a nossa atenção à voz de Deus. Mas no exato momento que a gente diz, sim Senhor, nós nos movemos para frente, nós subimos para um outro nível espiritual. Toda vez que Deus fala conosco, nós subimos de nível espiritual, nós passamos de fase, nós damos um passo à frente. Agora o contrário também é verdade. Toda vez que Deus fala conosco e nós dizemos assim, não, eu acho que eu não quero saber a opinião de Deus sobre esse assunto, nós damos um passo atrás, nós descemos de nível, nós ficamos para trás. Mas será que existem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus? Sim, existem muitas pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Quando Jesus contou aquela parábola do semeador, ele estava ensinando que há pelo menos 4 diferentes respostas que você pode dar à palavra de Deus. E em seguida Jesus concluiu dizendo o seguinte: olha, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A gente tem que estar pronto para ouvir. Então o primeiro ponto é que você tem que estar disposto, pronto para ouvir, acompanhado de uma resposta honesta ao que Deus está falando. Esse é o primeiro ponto, estar pronto para ouvir, é a primeira coisa que nós precisamos fazer, para permitir que Deus fale conosco, para permitir ouvir a voz de Deus, é a primeira coisa, pronto para ouvir. A segunda verdade sobre ouvir Deus falando conosco, além de estar pronto, além de estar aberto, é aqueles que desenvolvem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quem desenvolve um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ouve Deus melhor, ouve Deus melhor. Não é através de uma fórmula, querido, não é através de um método, é através de um relacionamento íntimo com Deus, que nós podemos ouvi-lo melhor. Quando a gente volta para o texto base da nossa reflexão, 1 Samuel capítulo 3, lá no versículo 7 do texto diz isso muito claramente. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso fala de intimidade. Samuel não tinha intimidade com Deus, então quando Deus fala com ele, ele acha que é o sacerdote falando. Quando ele ouve a voz de Deus, ele acha que é o homem falando com ele. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento, ele não conhecia, ele ainda não tinha essa relação íntima. Sabe, nós podemos entender isso através da nossa própria experiência. Os jovens, os solteiros especialmente, não é, podem entender isso muito bem. Vamos dizer, você vê alguém que você gostaria de conhecer melhor, não é? Mas você não tem coragem de ir até ela e falar com ela. Aí você pergunta a uma outra pessoa, não é? Você sabe quem é aquela pessoa? Você a conhece? Você sabe quem ela é? Ela está namorando alguém? Bom, a resposta pode variar, né? Ah, sim, é uma grande amiga. Oh, que bom! Você poderia me apresentá-la? Ou então, não conheço muito bem. Eu acho que ela frequenta a igreja há um tempo, não conheço muito bem. Sabe como? Há proximidade ou não há proximidade, há intimidade ou não há intimidade, sabe? Outro exemplo disso é quando nós queremos parecer importantes. A gente quer parecer importante. Antigamente, para parecer importante, a gente pegava o autógrafo da celebridade, não era isso? O autógrafo da celebridade. Escreve aqui para mim, assina aqui para mim. Hoje, o que nós fazemos? Não tem mais esse negócio de autógrafo da celebridade. O que a gente faz? A selfie, não é?
para parecer importante. Aqui meu amigo, olha só, eu sou amigo do Baruch. Vocês tiraram foto com ele ontem, né? Né? Tá bom. Eu sou amigo do Baruch, faz aqui o Baruch, né? Nós fomos num congresso, pastor John Haggai estava lá, fundador do Instituto Haggai no mundo todo, né? E aí nós fomos orientados, eu e o Paulo César e todo mundo que estava lá, foi orientado, pessoal, por favor, gente, olha, o Dr. Haggai já tem 90 anos, não vamos ficar por aí querendo tirar selfie com ele, né? Deixa ele tranquilo por aí. Mas sabe como é que é brasileiro, né? Aí está eu e o Paulo César passando pelo corredor, quem é que veio na nossa direção, gente? Não, tudo bem, eu não fui desobediente, eu não falei aqui, doutor Haggai, vamos tirar uma selfie comigo, né? Mas quando ele passou, eu levantei a câmera, plá. Então, na foto, eu na foto e de costas o John Haggai, meu amigo, John Haggai. Quando eu estive em Saddleback, lá na igreja do Rick Warren, no ano em que ele foi considerado um dos homens mais influentes do mundo, não é? Você sabe que nos Estados Unidos tem aqueles malucos que matam celebridade para se tornar celebridade. Sabe como é que é? O maluco que matou a celebridade para se tornar uma celebridade. Então, Rick Warren, um dos homens mais influentes do mundo, ele tinha que andar com seguranças, não é? Mas aí, ok, os pastores brasileiros foram recebidos por ele, e aí batemos um papo e tal, aquela coisa toda, e os seguranças, né, assim, não deixando a gente tirar selfie com o Rick Warren, né? Aí eu combinei com um dos colegas, entreguei minha câmera para ele, né, e disse assim, olha, eu vou me aproximar, e aí você tira a foto. Aí fui eu chegando, né, aí eu tenho a foto assim, o Rick aqui, e eu assim, né, na foto, meu amigo Rick Warren, né, cara, intimidade com o homem. Sabe como? A gente quer parecer mais importante, e a gente tira selfie, a gente diz que conhece, não é? Diz que conhece a pessoa. Você entende o que é conhecer uma outra pessoa? O texto diz: Samuel não conhecia o Senhor, você o conhece. Seja honesto agora com você mesmo, você o conhece. Se eu publicar essa foto do meu amigo Rick, todo mundo vai ver que não há nenhuma intimidade comigo e a celebridade. Ok, agora entre você e Deus, seja honesto, você o conhece, você reconhece a sua voz, ele conhece você e a sua voz. Você gasta tempo em conversas íntimas com o Senhor. Quanto mais tempo você gasta ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, mais você desenvolve a habilidade de reconhecer a voz de Deus. É como aquele irmão que dizia: eu não quero ter que mostrar a minha identidade quando eu for para o céu, para provar quem eu sou. Eu quero que Deus me reconheça pelo tom da minha voz. De tanto Deus me ouvir, eu quero que Deus me reconheça pelo tom da minha voz. É desse conhecimento que nós estamos falando, gente. Novamente pensando em relacionamentos juvenis, quando você consegue chamar a atenção da outra pessoa, não é? E a outra pessoa começa a perceber a sua existência. Finalmente ela reconhece que você existe, que você está vivo. Você olha para ela, ela olha para você e ela percebe que você existe. Você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus está vivo. Você sabe que Deus está disponível para vocês dois terem um relacionamento íntimo e pessoal. Sabe, queridos, o que atrapalha você ouvir a voz de Deus é que em algum lugar na sua caminhada com Deus, em algum momento na sua caminhada com Deus, você disse assim: eu acho que eu não quero saber a opinião de Deus sobre isso. Mas num relacionamento íntimo e pessoal, nós seremos cada vez mais abertos
a ouvir a voz, a ouvir a opinião de Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: Moisés. Quando Deus chamou Samuel, ele disse: Samuel. Deus disse: Samuel, Samuel. O que isso está tentando nos dizer sobre Deus? Deus é bom de lembrar nomes? Não, não apenas isso. Isso está nos dizendo que nós temos um Deus que deseja ser conhecido intimamente, assim como Ele nos conhece. Deus não vai chamar você: ei, rapaz, você aí de camisa listrada, você mesmo. Não. Deus vai chamá-lo pelo nome, porque Ele quer que você o conheça da mesma maneira que Ele conhece você. Ele se apresentou a Moisés num diálogo íntimo, do mesmo modo que Ele quer fazer com cada um de nós. Deus quer se revelar a cada um de nós assim. De fato, quando Deus se apresentou para Moisés, e também se apresentou para Samuel, cada um a seu tempo, Deus revelou o que Ele iria fazer. Isso é lindo. João capítulo 15, versículo 15, Jesus nos diz o seguinte: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Quando Deus se revela para Moisés, quando Deus se revela para Samuel, Deus diz: olha, aqui está o que eu vou fazer. Moisés, olha o que eu vou fazer. Samuel, olha o que eu vou fazer. Isso é nível de intimidade profundo. Deus se apresenta a esses dois homens e Deus lhes revela o que Ele iria fazer. Imagine que você esteja andando pelo calçadão, alguém para você, você não conhece essa pessoa, alguém para você e diz assim: olha só, cara, eu vou entrar naquele ônibus, vou dar um pulinho lá no Carulas, vou pagar uma dívida que eu estava devendo, depois vou voltar para casa e vou almoçar com os meus filhos, e de tarde eu vou ficar em casa, hoje eu não vou trabalhar. Você vai olhar para o cara e falar: e daí? E daí? Você não o conhece. Você quer saber que ele vai no Carulas pagar a dívida, voltar para casa, almoçar, passar a tarde descansando. Mas quando Deus se aproxima, Ele diz: olha, é isso que eu vou fazer. Por que Deus faz assim? Porque Ele quer se tornar íntimo. Ele quer que você se torne íntimo dEle. É assim que Deus quer se relacionar com você. Ele quer que você o conheça, e Ele quer que você saiba quais são os planos dEle. Isso é lindo. O Deus do universo fazendo isso conosco. O Deus do universo vindo até nós e dizendo: é isso que eu vou fazer. Mateus 13, 11, Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. A vocês Deus mostra, a eles lá de fora não. Somos nós os privilegiados. Somos nós que já temos um vago conhecimento de quem é Deus. É a nós que Deus quer se revelar de maneira mais íntima, mais profunda, mais pessoal. A vocês Deus mostra os segredos do reino, a eles não. Uma verdade que a gente precisa aprender, querido: olha, Deus não tem favoritos. Deus tem amigos íntimos. Deus não tem favoritos. Deus tem amigos íntimos. Amigos íntimos. Você é íntimo de Deus? A sua intimidade com Deus está crescendo? Foi isso que aconteceu entre Samuel e Deus. Samuel foi do não conhecimento ao conhecimento profundo. Samuel foi da ignorância à intimidade. A questão é: isso está acontecendo na sua vida. Você hoje é mais íntimo de Deus do que você era há um ano atrás? A gente entrega o controle da nossa vida a Jesus e acha que é só isso que a gente tem que fazer. Querido, é muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que isso. Não é uma retórica.
Não tenha medo de entregar o controle da sua vida a Jesus e começar a caminhar com Ele. Sabe por que algumas pessoas têm medo de entregar o controle de suas vidas a Jesus? Eu penso que uma das razões para esse medo é que as pessoas sentem que se fizerem isso, se entregarem o controle da vida a Jesus, Ele vai estragar tudo. Ele vai mandar você fazer uma coisa que você não gostaria de fazer. E Ele vai mandar você parar de fazer coisas que você não gostaria de parar. Mas, querido, eu lembro a você algo sobre isso. Você lembra quando Deus falou com Moisés no arbusto? O arbusto que se queimava, mas não se consumia. Eu creio que isso é um símbolo. A Bíblia diz: o arbusto estava queimando, mas ele não se consumia. Em outras palavras, é um símbolo. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, Deus toma o comum, Deus toma o ordinário, Deus toma aquelas coisas que até não agradam a Ele em nossas vidas, e Deus não vai nos consumir, querido, Deus vai nos transformar. O que consome as pessoas não é Deus, é a escravidão do Egito. Você entende? É fazer tijolos com trabalhos forçados de alguma maneira moderna. As pessoas estão presas com suas vidas em ratoeiras modernas. É isso que consome as pessoas. Não é o chicote de um capataz egípcio, é o chicote da cobiça, é o chicote da amargura, é o chicote da ganância, é o chicote da avareza, é o chicote das preocupações com as coisas desse mundo que escravizam as pessoas, é o chicote do vício. O chamado de Deus a Moisés e o chamado de Deus a Samuel é um chamado para cada um de nós sermos parceiros de Deus, renunciar coisas que nos escravizam, que nos consomem, e entregar a vida àquele que nos liberta. O chamado de Samuel é o chamado da esperança para uma geração surda. Eli, o sacerdote, seus filhos sacerdotes estavam surdos. O chamado de Deus para Eli, para Samuel, foi um chamado para a liberdade, a esperança. É o chamado para sair do isolamento, viver uma vida linda de comunidade e respeito. Deus está chamando você. Deus ainda fala. O problema é que as pessoas não estão dispostas a ouvi-lo. Quando ouvimos Deus e alinhamos nossa vida àquilo que Deus está falando, a nossa vida nunca mais é a mesma, nunca mais. Querido, ninguém vai viver uma experiência com Deus se não aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero despertar você nessa noite para isso. Como você vai ouvir a voz de Deus? Durante a semana, no caderno de estudo, você vai aprender como Deus fala, pelo Espírito Santo, através da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja. Você vai aprender no devocional. Mas eu quero terminar nessa noite dizendo: ninguém viverá uma experiência com Deus sem desenvolver a habilidade de ouvir Deus. E a primeira coisa que Deus nos diz é: venha a mim. Sabe qual é a resposta que Deus espera de cada um de nós quando Ele diz: venha a mim? A resposta que Deus quer ouvir é o que Eli ensinou a Samuel. Samuel, quando você ouvir novamente o chamado, diga: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor ao Senhor. Faça desse louvor a sua oração, e depois nós vamos orar juntos. Faça dela a sua oração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compare
a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não nada igual, não nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Boa semana. Deus abençoe você.